começar. Se o Andrei vir, ele entra no... Acho que sim. Depois. Não avisou? Aí temos 15. Se vender já pega mais. Não. Beleza. Eu quero cumprimentar todos os colegas vereadores, visitantes que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pessoal que está presente, e convidar todos para nós ficarmos de pé para a oração preparatória. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Declaro aberta a sessão de hoje. No expediente do dia, peço ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Aos 2 dias do mês de setembro do ano de 2019, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em sua sede, cita Avenida Iguaçu, 98 Centro, nessa cidade, para a sessão ordinária com a presença dos vereadores Adroaldo Pedro Cogo, Ana Paula Nedel, André Herculano, Clóvis Fernandes, Ezequiel do Nascimento, Gilmar Carvalho Leão, Gilmar Melhorança, José Danilo Lopes e Valdomiro Antunes Zeferino. A sessão teve início às 19h20, presidida pelo vereador Valdemiro Antunes Zeferino, que cumprimentou a todos, convidou para invocar a Deus, coração e Divino Espírito Santo. Declarou aberta a sessão. Na leitura do expediente do dia, a leitura da ata da sessão anterior. Em discussão sem manifesta e votação aprovado por todos os vereadores. Leitura do ofício 256/2019 do Executivo Municipal. Leitura da mensagem do projeto de lei 17/2019, encaminhado para parecer da Comissão Permanente do Legislativo. Ordem do dia sem matéria para deliberação. Tribuna livre, presença do senhor Eloy Chilickman, secretário municipal de saúde, que participou a convite do presidente. Fez relato sobre os atendimentos realizados, o quadro de funcionários, agradeceu à população masculina que aderiu à campanha Gosto Azul e ao convite do presidente se colocou sempre à disposição. O servidor Victor Rodrigo Schmitz fez explanação do orçamento, planejamento, a aplicação do recurso financeiro na Secretaria de Saúde. Nas explicações pessoais com pronunciamento dos vereadores inscritos. Neste momento, a vereadora Ana Paula Nedel solicitou licença para se retirar devido a outros compromissos de trabalho. Seguindo os discursos, vereador Ezequiel Nascimento, vereador José Danilo Lopes, vereador André Herculano, vereador Adroaldo Pedro Cogo, vereador Gilmar Carvalho Leão e Clóvis Fernandes, nesta ordem. O senhor presidente agradeceu a presença e o esclarecimento do secretário da Saúde. Comentou que foi sucesso o evento Agosto Azul, voltado à saúde masculina. Comentou sobre a solicitação de alteração da data do feriado municipal, que será feito mediante consulta aos munícipes, sempre respeitando a vontade da maioria. Comentou a pedido da instalação da rede de água na comunidade de quilômetro 40, da associação de quilômetro 38 e de readequação da estrada em Rio Serrinho. Nada mais havendo a tratar, convidou para a próxima sessão e declarou encerrada a sessão. Plenário, vereador José Luktenberg, Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná. Após aprovada, segue assinada Valdomiro Antunes Zeferino, presidente, José Danilo Lopes, primeiro secretário. Está em discussão a ata. Como nenhum vereador se manifesta, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes, sendo que está ausente o vereador
Gilmar Melhorança e o vereador Andrei Herculano. Peço à secretária a leitura da mensagem do projeto de lei 019/2019 do Executivo Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação dessa Casa de Lei o projeto de lei 19/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. Os recursos oriundos da operação de crédito serão utilizados na construção de barracões industrial, promovendo incentivo na instalação de indústrias, visando a geração de emprego e renda à população do município. Concluindo, submetemos o presente projeto de lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que integram essa Casa Legislativa, na expectativa que, após regular tramitação, seja afinal deliberação e aprovado na devida forma regimental. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste Paraná, em 29 de agosto de 2019, Jair Stang, Prefeito Municipal. Esse projeto, então, irá para as comissões para a próxima semana, né? Comissões para pareceres das comissões permanentes de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira, vereadores Clóvis Fernandes, José Danilo Loques e Gilmar Carvalho Leão. Então, esses vereadores deverão chegar um pouco antes para o parecer do projeto para a próxima semana. Peço à secretária a leitura do parecer do projeto de lei 017/2019 das comissões legislativas. Parecer projeto de lei número 17/2019, Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Relatório. A matéria e análise que tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal sobre a forma de projeto de lei evidencia autorização para alteração da Lei Municipal número 422/2007. A referida lei já teve outras alterações, inclusive a Lei Municipal número 812/2014 já havia modificado o artigo 2º. A nova alteração se faz necessário para adequação da referida lei. No artigo 1º, que altera o parágrafo 1º do artigo 2º, visando corrigir a alteração feita pela Lei número 812/2014, e o texto encontrava-se disforme. No artigo 3º, inciso 3º do artigo 3º, erro de numeração do parágrafo. No artigo 4º, alteração devido à necessidade de cumprimento de exigências legais. Parecer. Após a reunião da comissão e análise da matéria, conclui-se que o projeto foi elaborado em atendimento à técnica legislativa. Igualmente, a matéria tratada é de relevante interesse público. É legal, pois atende ao estatuído quanto à origem e tramitação, nos termos do regimento interno dessa Casa Legislativa. Voto. Pelo exposto, considerando que a matéria em tela respeita pressuposto de legalidade, constitucionalidade, regimentalidade e técnica legislativa, aguardando-se ainda sua análise e discussão em plenário. 2 turnos de votação, votação simbólica, maioria simples. A presente comissão opina favoravelmente pelo prosseguimento da sua tramitação. Pela aprovação, este é o parecer. Sala das Comissões, 9 de setembro de 2019, presente os senhores vereadores. Presidente, vereadora Adroaldo Pedro Cogo e relatora, vereadora Ana Paula Nedel. Passamos à ordem do dia. Peço à secretária a leitura do projeto de lei 017/2019 do Executivo Municipal. Projeto de lei 17/2019, súmula, altera a Lei Municipal número 422, de 4 de abril de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação,
Conselho do Fundeb e da outras providências. A Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, aprovou e Jair Estanque, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Os membros de que tratam as alíneas B, C, D, E, F, G e H serão indicados pelas respectivas representações, após processo seletivo organizado para a escolha dos indicados pelos respectivos pares. Artigo 2º. O parágrafo 2º do artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. A indicação referida no parágrafo 1º do artigo 2º deverá ocorrer em até 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, para nomeação dos conselheiros. Artigo 3º. O inciso 3º do artigo 3º passa a vigorar com a seguinte redação. 3º. Situação de impedimento prevista no parágrafo 4º do artigo 2º, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Artigo 4º. O parágrafo único do artigo 6º passa a vigorar com a seguinte redação. Estão impedidos de ocupar a presidência os conselheiros representantes do Poder Executivo Municipal. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 19 de agosto de 2019, Jair Estanque, Prefeito Municipal. Está em discussão o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, vamos explicar esse projeto aí, essas alterações na criação do Conselho Municipal de Acompanhamento do Controle Social de Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, então, resumindo aí, do Fundeb. Esse projeto de lei original de 2007, ele sofreu uma alteração em 2014. E no parágrafo 2º do artigo, parágrafo 1º do artigo 2º, e quando houve essa alteração, ali onde se fala sobre as composições deste conselho, o projeto original, ele era organismo romanos, né? Seria por inciso, aí trocou por as letras, que são alíneas. Aí no parágrafo, foi esquecido na época, onde se trata o parágrafo 1º, né, ele continuou sendo por algarismo romanos, que seria por incisos. Então agora a gente está alterando também o parágrafo desse artigo, transformando ele conforme essa alteração que sofreu, transformando ali esse parágrafo também em alíneas. O artigo 2º, também, se os senhores lerem lá, o original dizia: a indicação referida no artigo 1º deverá ocorrer em 20 dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores para a nomeação dos conselheiros. Onde se diz a indicação da referida no artigo 1º do CAPT, que o artigo 1º se falava da lei original, né? Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento do Conselho, enfim, o que se consta na súmula, né? Então, ele está sendo retirado esse CAPT, né, o artigo, onde a gente passou agora a pôr o parágrafo 1º. Então, o que seria aquilo, né? Os membros que se tratam, aquilo que eu já mencionei antes. No artigo 3º, na lei original deste projeto, ele dizia o seguinte, no inciso 3º dizia o seguinte: situação de impedimentos previsto no parágrafo 6º, incorrida pelo titular no decorrer do seu mandato. Então, também é uma falha, né, que não existe no artigo 3º o parágrafo 6º. Também a gente está fazendo essa correção agora, que passa a ser agora situação de impedimento prevista no capítulo 4º do artigo 2º, incorrido pelo titular do seu mandato. Então, também a gente está fazendo essa alteração. E no artigo 4º, a gente está alterando agora o parágrafo único do artigo 6º. E o que dizia o parágrafo único do artigo 6º?
na lei original. Está impedido de ocupar a presidência do Conselho designados no termo do artigo 2º, inciso 1º dessa lei. O que dizia lá? Cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até 3º grau do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, esses são impedidos de integrar a presidência dos conselhos. Então agora está sendo mais claro, né, que o novo texto está sendo um pouco mais claro. Estão impedidos de ocupar a presidência os conselheiros representantes do Poder Executivo Municipal. Então são algumas alterações aí, a gente espera que tenha conseguido transmitir para quem está nos assistindo essas alterações. Umas, como eu falei, despercebidas em outras votações, quando passou aqui, quando foi criado o conselho, né? A questão do artigo 3º, né? E também umas correções que foi esquecido de corrigir o parágrafo, né, parágrafo 1º do artigo 2º. Então são só questões aí para a gente consertar o projeto original. Se sou favorável, devolvo a palavra ao senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Como nenhum vereador se manifesta, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes em primeiro turno de votação, sendo que está ausente o vereador Andrei Herculano e o vereador Gilmar Melhorança. Então era esse os trabalhos da ordem do dia dessa sessão de hoje, né? Sessão um pouco mais rápida. Na tribuna livre não temos nenhuma pessoa inscrita. Passamos então às explicações pessoais dos vereadores. Com a palavra o vereador Gilmar Carvalho Leão. Dispenso, presidente. Com a palavra o vereador Adroaldo Pedro Cogo. Dispensa a palavra. Com a palavra a vereadora Ana Paula Nedel. Boa noite a todos os presentes, aos colegas, aos que estão nos escutando e nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu ocupo o meu espaço para parabenizar a prefeitura, o prefeito, na palestra show que a gente teve na semana passada, na terça-feira, com todos os funcionários. E muitas coisas aconteceram, muitas palavras bonitas, muita reflexão. Foram 4 horas assim que passamos que a gente nem percebeu. E a frase que mais ficou martelando, aliás, várias frases ficaram martelando na minha cabeça, mas a que mais me martelou, que o palestrante, muito sabiamente, dentro do contexto em que ele nos relatou naquele momento, ele colocou assim, que na discordância nós deveremos conversar. Se nós temos discordâncias de opiniões, a gente precisa conversar para elaborar um plano de trabalho para beneficiar a população. Então, assim, infelizmente, os vereadores, não sei se foram convidados ou não, as meninas aqui da casa foram, a Silvana teve, acho que, um momento único que ela caiu literalmente nos braços do povo. Eu acho que é uma sensação difícil, né? Ela quem poderia nos relatar melhor. Mas trazendo essa frase, talvez não foi bem assim que colocou, mas quis significar. Trazendo essa frase para a nossa realidade, eu gostaria muito de chamar a atenção dos nossos gestores dentro das suas secretarias. Temos muito problemas nas secretarias, temos muito problemas nos seus departamentos. Mas quando a gente conversa com a equipe, quando a gente posiciona a equipe melhor para o atendimento, a gente cresce. Eu me lembro que algum tempo atrás a gente comentou a força do Esperança quando teve que ir lá, a força do futebol, né, do Esporte Clube Esperança,
que teve que ir em Ampere, teve que renovar, antes de ir para Ampere, ele sentou, conversou, viu onde um poderia melhorar o seu potencial, e foi lá em Ampere e mostrou o diferencial. Então, assim, lembrando desse fato, e também trazendo para os nossos departamentos, da saúde, da educação, da agricultura, do urbanismo, todos os departamentos, que os nossos secretários, não sou ninguém para falar isso, mas que ele converse com sua equipe e tenta otimizar onde cada funcionário possa ser melhor. E que, junto com o prefeito, consiga escutar a voz do funcionário. Porque a gente observa, muitas vezes, que o funcionário ele vai trabalhar meio que na obrigação, porque eu tenho que ganhar meu salário. E foi muito comentado isso naquele dia. O Clóvis Fernandes, o senhor vereador Clóvis Fernandes estava presente, pode confirmar. Outras coisas também que falaram. Então, assim, eu suscito aos secretários que, se eu não me engano, estavam em toda a sua maioria nessa reunião, que conversem com a sua equipe. Que, em vez de mudar as cartas do baralho aleatoriamente, mas que ele escuta a sua equipe. Porque o funcionário ele pode render muito desde que ele seja valorizado. Ninguém está pedindo aumento salarial para ninguém, mas a gente está pedindo valorização de profissionais. Tem muitos profissionais que estão estudando, que estão indo atrás, que querem crescer e que não crescem porque talvez não tenham uma conversa dentro da equipe. Se o Esporte Clube Esperança conseguiu vencer suas dificuldades, ficou numa boa posição no campeonato, mas porque soube ver os seus problemas, soube aparar as arestas e melhorar. Então, às vezes, a gente fala-se muito, tal departamento não tá melhorando, tal departamento tem que melhorar, o que nós podemos... E às vezes eu enxergo que tem um açoite, só briga, só discussão. Vamos escutar o que o funcionário tem para dizer e dizer assim, escuta, funcionário, o que nós podemos melhorar aqui? O que tu pode contribuir? É importante essas palestras? Claro que é. É motivador, é de dar esperança, é de você ir trabalhar no outro dia com o pé direito, vamos melhorar, vamos crescer, mas de nada adianta se ficar na mesma coisa, nós precisamos conversar. Então, que fizemos a tarefa de casa, o tema de casa, vamos lá, né? Volto a agradecer a oportunidade de estar presente naquele dia, do prefeito ter feito isso para nós, enquanto funcionárias, né? Eu, Ana Paula, enquanto funcionária, estava lá presente enquanto funcionária. Teve muitas coisas boas, mas de nada adianta se eu não consigo levar para o meu local de trabalho. Peço que valorizem o seu funcionário. Valorizem as pessoas que estão lá, que estão trabalhando todos os dias. Infelizmente, na segunda passada, eu estava de plantão, então, assim, é muito reduzido, até não iria vir para a reunião, mas eu queria muito escutar o que o senhor Eloy, secretário de Saúde, ia nos falar, o que o senhor Vitor também nos falou, né? E, infelizmente, eles não abriram. Eu estava esperando para que eles abrissem aquela roda de conversa, como aconteceu com o professor Ivo, que foi muito produtivo. Mas, assim, muito produtivo o que o senhor Eloy falou, claro, tem pontos bons, precisamos reconhecer que tem pontos bons. Mas nós precisamos lembrarmos o seguinte, eu queria assim, chamar um pouquinho a atenção para a fala do senhor Vitor. Quando ele colocou assim que houve uma senhora que chamou a atenção dele dentro do supermercado, falando dos exames e falando especificamente da máquina dos exames laboratoriais, que infelizmente não estava previsto no plano, que não estava previsto, que é muito burocrático. Não, realmente não estava previsto, e tem coisas que não estão previstas, mas nós, enquanto vereadores, sabemos que quando precisa de alguma coisa com urgência, se modifica o plano, se vem para cá, organiza-se a contabilidade para conseguir comprar, como várias vezes nós, vereadores aqui, economizamos para
para comprarmos materiais, para ajudarmos a prefeitura com o que o prefeito precisa. Mas eu queria chamar a atenção que gestor, há 15 anos, na gestão, deveria prever. Deveria prever. Então, assim, claro, tem máquinas que não tem como prever, mas eu preciso dar prever, eu posso prever no plano. Eu posso prever, quando eu faço o meu plano, cada 2 anos, que uma máquina pode quebrar. Se ela não quebrou, beleza, não vou gastar, mas eu posso prever. Eu posso prever conserto, eu posso prever manutenção, porque quem está sendo prejudicado é a população. E preste atenção, são 15 anos de gestão. Não é 1, 2, 3, 4, 5 anos. 15 anos de gestão. Eu posso prever algumas coisas. Quero cumprimentar novamente a todos, dizer boa noite, obrigado aos que estão presentes e desculpa o desabafo. Senhor presidente, obrigado pelo espaço e boa noite. Muito bem, vereadora Ana, né, as suas colocações. Com a palavra o vereador José Danilo Lopes. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste pelo Facebook. Eu só queria fazer também um pequeno comentário a respeito dessa palestra que teve aqui, né, vereadora? Então, a gente vê a repercussão que teve aqui, parabenizar a administração pela iniciativa. Então, eu acho que fazendo isso já está valorizando, porque até hoje eu não sabia de nenhum que tinha acontecido isso, mas, sem dúvida, muito importante, motiva os funcionários a gente sabe que teve funcionário que até se emocionaram ali. Então, pena que não fomos convidados, gostaria de ter participado, né? Mas tudo bem. Senhor presidente, também queria pedir, se fosse possível, fazer uma moção de pesar para a família do seu Alceu Lopes, pelo falecimento da mãe dele ali, que faleceu essa semana, foi sepultado hoje. E era isso, devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito bem, vereador Danilo, né? A gente já repassa aí para secretária para fazer esses votos de pesar para a família do Lopes, sim. Seguindo adiante, com a palavra o vereador Ezequiel do Nascimento. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Pessoal da casa também, servidores. Boa noite cada um aqui presente, também o povo de casa que nos assiste pelo Facebook. Nesta noite, uso a tribuna, explicações pessoais e, bem colocado, suas palavras, vereadora Ana Paula, refletindo alguma coisa, porque às vezes são faladas coisas e que criam dúvidas, por que não dizer coisas que, para manter o povo num certo engano. Mas não deva ser assim. Eu fiquei contente quando eu via falar a semana passada, presidente, eu não sei que ponto que chegou essa reunião com a Associação da Água do 40, mas espero que esta reunião esteja sido feita para que resolva aquela questão lá, porque, como falei na semana passada, estamos aí há um ano aproximadamente do período eleitoral e agora se começa a falar coisa que deveria ter sido feita há 4, 7, 6, 5 anos. Deveria ter sido feito, porque o povo... Eu só estou imaginando como que estão esse povo por aí, e que tem sido pedido muitas vezes, e que muitas vezes eu fiz vídeos aí por meio desses matos, dessas roças de empoços que estão perfurados aí há 7, 8 anos, 6 anos, e que estão lá esperando uns caninhos
e alguns reais de investimento para que esse povo tenha água. Não tem coisa mais triste. Não tem coisa mais triste na sobrevivência do que a falta d'água. Então, eu espero que seja para resolver esse problema do quilômetro 40. Eu falava alguma coisa sobre o barracão, sobre aquele barracão que ali está, e até foi falado que vai ser mudado o pátio para lá, mas de um mês para outro, e lá está sendo pago R$2.000 de aluguel por mês. Então, assim, que fosse agilizado isso, ou que não se fale nisso, porque já foi demorado, né? Esse barracão está lá aí aproximadamente também 5, 6 anos e está lá, parado. Falei também no loteamento, o povo precisando de lote, um povo que não pode comprar, o povo que está aí nesses loteamentos, como é falado muitas vezes aqui nesta casa, os loteamentos é usado a verbalização seguinte: loteamento clandestino. Cada um compra o que pode, cada um se coloca onde pode, infelizmente é assim, né? E está lá aquele loteamento. Então esse barracão, ou que mude esse pátio de máquina para lá, e economize esse dinheiro, invista no povo. É só R$2.000, mas invista no povo em remédio, em exames, enfim, naquilo que precisa. Estou falando só da economia do barracão. Ou que traga a empresa que começaram a falar, já que vão trazer as empresas, que traga essa empresa, deixe. Eu até acho que nessas alturas do campeonato, continuar pagando R$2.000 lá e colocar uma empresa ali é muito mais lucrativo para o povo, certo? Muito mais lucrativo para o povo. Dê uns empregos, então, e continue pagando aluguel lá até que saia o outro barracão, né? Mas algumas coisas que tem que agilizar, porque de um mês para outro, quando viu, passou 3 anos, passou mais 3 e passa 8 anos, né? E o povo aí esperando. Houve sim mais palestras, o vereador, na verdade, o vereador Danilo, como não funcionário, e talvez em épocas que não era vereador, mas eu lembro-me, né, vereadora Ana Paula, vereador Clóvis, em outros mandatos, eu lembro de alguns do meu tempo de servidor, algumas vezes que foram feitas palestras, mas como dizia a vereadora Ana, não adianta fazer palestra, é dinheiro rasgado. Se nós voltarmos para os nossos setores, a exemplo do que vem acontecendo, vereadora Ana, e eu falo o teu nome porque tu sabe do que o Ezequiel está falando. Não adianta fazer uma palestra, é pagar para fazer, e traz os servidores ali, e volta para o setor, e lá para fazer uma mudança, a valorização que a vereadora falou. Então, quando um servidor começa a trabalhar bem, está desempenhando o seu papel, só porque não fala, talvez, alguma linguagem, não em nome do povo, a linguagem interna, mas que o povo está sendo bem atendido, mas que deveria falar outra língua, não falando, é usado algumas manobras. Então, assim, bem no período da palestra, inclusive, culpando pessoas que não tem nada a ver, culpando vereadores, para tirar um servidor de um certo setor e jogar para outro setor, usa até aí o nome de vereadores que todo mundo já sabe. Mentiras esfarrapadas, é vergonhoso. Eu acho que então, se um secretário, se um gestor, se ele não tiver um nome para chegar num servidor e dizer assim, ó, estou te trocando de setor, estou te mudando de setor, por aquele motivo, então me desculpe. Então, devia não ser usado esses termos, devia ser falado mais a verdade. Eu tenho falado isso aqui é lamentável. É lamentável porque o povo fica aí à mercê de mentiras, isso é terrível. A questão desse aparelho de exames é lamentável. Se eu fosse falar as palavras verdadeiras aqui, que deveria ser falado, por que estraga tanto, e por que tem tantas desculpas depois que esse aparelho está estragado,
E por que estraga tanto esse aparelho? O povo que está em casa, a maioria do povo, sabe por quê que muitas vezes não tem. Por que muitas vezes não tem exame no laboratório do posto? É isso, presidente. Por quê que não tem? O povo sabe, eu já falei. Se não tem lá, vai para onde? Tem que ir aonde? Então, assim, é lamentável. É lamentável. Então, assim, ó, aí vem toda aquela falácia aqui, porque não pode, porque isso e aquilo. É como a vereadora falou, e falou muito bem aqui. Então, assim, se quiser, tem jeito. Se quiser, dá o jeito. De hoje para amanhã, de amanhã para depois de amanhã, a Roma não fica uma semana, duas semanas, enfim, com essa mesma desculpa. E temos, vamos dizer assim, temos que dar explicações, sim. E o mínimo que nós vamos ouvir quando acontecem essas coisas é isso: eu estou pagando, nós pagamos imposto, e sempre que precisa, ou na maioria das vezes que precisa, não temos. O povo está começando a aprender a falar esta língua. E a hora que o povo soltar este verbo, de verdade, se aguentem os políticos. Se aguentem, porque o povo saber o que acontece, ele sabe. Só que muitas vezes eles se ocultam de falar. Entendeu? Mas eles já sabem, mas quando eles começarem a falar mesmo, aí eu acho que vai começar a ter novas atitudes por parte de alguns políticos. Dito essas coisas, eu digo aquilo que eu sempre digo: que Deus abençoe o povo de casa, abençoe nós que aqui estamos, e que ilumine essa casa de lei. Obrigado. Muito bem, vereador Ezequiel, né, para suas colocações. Seguindo adiante, com a palavra o vereador Clóvis Fernandes. Senhor presidente, os colegas vereadores, funcionários dessa casa que nos visitam aí, sejam todos bem-vindos. E especialmente que as pessoas que nos acompanham através do Facebook da Câmara. Como sempre tenho dito, muito importante ter vocês aí acompanhando nossos trabalhos aí da Câmara. Bem breve, senhor presidente, só falar que os dois vereadores mencionaram aí sobre a palestra motivacional. A gente não vive dentro de cada departamento. Falar do departamento que a gente trabalha, existe uma união muito grande, né, e vejo muitos pontos positivos. Uma palestra dessa que a gente teve. Palestrante muito feliz, uma palestra de praticamente 3 horas, onde ninguém saiu, bem dinâmica, e que conseguiu passar a verdadeira mensagem, né. Isso é muito importante, que às vezes o funcionalismo ele se acomoda. Eu, por exemplo, tenho 20 anos, de 21, 22 anos de trabalho na prefeitura. A gente sempre procura dar o melhor da gente, que eu sempre tenho dito, que a gente recebe através do imposto de cada cidadão. Então a gente tem a obrigação de dar o melhor da gente, de fazer o melhor da gente para atender essas pessoas. Eu vejo assim, que a gente conversou com os funcionários, vai acrescentar muito na vida de cada um. A gente sabe que não é tudo maravilha, né? Que dentro são 200 e poucos funcionários que a gente tem, existem os problemas que não vão resolver, mas a gente fica muito feliz, assim, acho que foi muito feliz a escolha que foi feita, um dinheiro muito bem aplicado, eu acho, muito bem aplicado, nessa motivação dos funcionários, também às vezes a gente próprio se valorizar. E não, isso não se reflete exclusivamente para o nosso trabalho, para nossas famílias. Todo mundo sabe que qualquer pessoa que não tem uma estrutura familiar boa, que não tem uma convivência boa dentro de casa, reflete no seu trabalho. E ela também teve essa linha, né, essa linha de pensamento, procurando atuar também nisso. Então, fui muito feliz, parabenizar a administração, parabenizar o palestrante e aos funcionários que puderam participar. Também gostaria aqui, senhor presidente, que fosse feita uma moção
de apoio à família do nosso colega, né, Ezequiel e Ana Paula. O Ademir Vanderlinde, se não me engano, né, o Tabaco, também, que faleceu, que ele foi um funcionário desde a criação do município que ele teve presente, trabalhando no município. Né. Então, assim, gostaria que essa casa também, né, senhor presidente, em nome dos vereadores, encaminhasse também essa moção de apoio à sua família. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito bem, vereador Clóvis, né? Aí a secretária já deve tomar providência, né, para encaminhar, sim, para as famílias do Tabaco, né? Funcionário público exemplar, aí a gente vê a vontade dele, como foi um lutador pela sua doença, né? E tocou o barco, né? Aguentou 6 anos lutando aí. Se não fosse um lutador com a grande vontade, com certeza tinha desanimado bem antes. Então a gente parabeniza. E como se diz, o Tabaco foi um exemplo para o nosso município, pela parte de funcionário público, pela força de lutar pela sua vida, a sua permanência aqui, né? Isso sirve de exemplo para muitos jovens aí que estão desanimados, muitas pessoas por um motivo ou outro aí pensam de viajar dessa vida, né? Então que pense nisso, vale a pena. Eu acho que é um dom de Deus a vida e só Ele que poderá chamar. Então eu penso assim. Muito bem, né? Uma reunião importante, rápida hoje, com bastante um projeto aí de votação, né? Irá para a segunda votação na próxima semana, com um projeto já para análise e importante aí de construção de barracão aí, um recurso para financiamento aí, que irá para análise para discussão na próxima semana. É um projeto importante, né? E a gente só quer relembrar que eu discordo de alguma coisa da colocação do vereador Ezequiel pelo seguinte, que nem, por exemplo, geração de emprego, não devemos de falar que é só por um período político. Instalação de rede de água, a hora que deve se falar que é um período político é quando é o pleito eleitoral, que se começo de agosto do ano que vem, que aí é proibido o prefeito fazer inauguração e etc. no município, fazer obras. Mas fora disso, continua o trabalho normalmente. Então eu penso assim, vamos pensar assim, vereador. Que nem, por exemplo, daqui a pouco começa a chutar aí a água do Serinho, que já faz 1 ano e pouco que estão trabalhando, está em fase de licitação, também é período político. Não tem nada a ver. Existe uma burocracia, existe um recurso que precisa estar no orçamento, existe que precisa ter a liberação desse recurso. Por exemplo, a água do quilômetro 40. A água do quilômetro 40 foi instalado já faz mais de 3 anos, a rede de água. Deu um problema lá, cortaram a água daquele pessoal, porque não estava indo água direito, e etc. Então o pessoal veio e vamos resolver isso. Existe um poço furado no Novo Horizonte que falta instalar, né? Que não era para aquela linha, mas vai ser colocado para aquela linha. Então já o pessoal da prefeitura está fazendo um orçamento aí para licitar a instalação desse poço e colocar água para aquele pessoal. Já foram lá medir corretamente quantos metros de cano vai, quanto que vai dar o orçamento para a instalação da luz, para aquele poço, a bomba, etc. Né? Então, tudo isso demora um pouquinho, mas isso acontece. Né? Mas vamos deixar para dizer as questões período eleitoral para quando chegar lá na época. No momento, vamos continuar trabalhando para o nosso município, que o nosso povo precisa disso. Então, esse é o meu pensamento, né, vereador? Porque você já começou 2 sessões, vamos votar isso por causa que é um período eleitoral. O período eleitoral está muito longe, ainda temos muito que trabalhar para o município. Quero agradecer aí a presença do Bastião Fagundes, né, que esteve na nossa sessão aí, né, trazendo aí a
suas reivindicações aí, que fizeram aí a bonita reforma na nossa gruta aí, da Nossa Senhora Aparecida, aí próximo ao campo, né? Tem um almoço aí pro dia 6 aí, tá convidando todo o pessoal que puder fazer presente aí, deixou uma rifa aí para cada vereador que faça esse comercial aí, e vamos ajudar sim. O comércio já ajudou aí a recuperação dessa gruta, e nós, vereador, também. Cada um com certeza vai dar a sua parcela e poder ajudar. Então deixo os agradecimentos ao seu Bastião aí, né, que ele que é presidente dos idosos, e pela sua presença na nossa Casa de Lei. Carcula, né, que está aí, né, Carcula, não dormiu aí, deu uma melhorada. Os demais visitantes sejam todos bem-vindos, sempre que puder venha. Pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, a gente deixa os agradecimentos pela compreensão aí. E quero nessa, logo após a sessão, ainda uma pequena minuto aí, uma reuniãozinha com os demais vereadores aí. Nós temos que decidir aí a questão aí da CAT aí, a respeito aí da data de aniversário do nosso município aí, que nós já coloquei na sessão passada aí, se vamos continuar aí com essa pesquisa ou não. Então, mais ou menos essas colocações, logo após vamos conversar com os demais vereadores sobre isso. E deixo os agradecimentos a todos que nos acompanharam, né, que estiveram presentes, e declaro encerrada a sessão de hoje. Convido todos para a próxima segunda-feira, nesse mesmo local e horário.